Olá pessoal do Instagram, boa noite, estamos chegando agora para a nossa live. Estou conectando aqui com o pessoal do Facebook, só um instantinho para que a gente possa falar de forma sincronizada. Muito boa noite para você que está chegando, Priscila Lopes, Joilton Tavares, Sila Portela, boa noite a todos vocês, tá bom? Aguenta só um pouquinho aí que a gente vai estar entrando aqui no Facebook para o pessoal também hoje poder participar com a gente, tá bom? Só um instantinho, eu peço a sua paciência. Tá ali chegando o Bastos, a Gleisiane, Irani Rossoi, Dani Lesbão, muito boa noite. Estamos chegando também através do Facebook. Então, um instantinho só para que a gente possa falar de forma sincronizada. A Dani está dizendo ali, pastora linda, o Joilton está chegando, a Esté Vieira. Olá, pessoal do Face, estamos juntos também aqui agora por esse canal. Vamos ver se a gente consegue ajustar as câmeras para que você possa nos ver tanto pelo Facebook como também pelo Instagram. No Facebook, boa noite Jacilene, boa noite Edson, Bárbara Campos aqui, Pastor Reginaldo pelo Instagram, Luciene, Bárbara Campos, enfim, o pessoal está chegando, vai avisando aos seus amigos, a gente vai dando esse tempo no início para você poder, né, ir mandando um recado e dizendo para o pessoal, ó, liga lá na live do pastor Antônio, hoje ele está com a esposa dele, a pastora Marília Fonseca, a gente vai estar falando sobre casamento. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Miriam Mascarenhas, lá de Santo Antônio de Jesus, coordenadora Miriam, né, junto com o esposo dela, agora fugiu o nome, nossos coordenadores lá em Santo Antônio de Jesus, né? Se eu não estou enganado, o pastor Edson, lá de Santo Antônio de Jesus, Edson e Miriam. Tá bom, pessoal? Muito boa noite, obrigado pela sua companhia. Vou dar um tempinho para a pastora Marília saudar vocês e a gente vai começar logo o nosso bate-papo hoje falando sobre relacionamento. Boa noite a todos. Nós estamos assim muito felizes em estarmos aqui para termos esse bate-papo com vocês sobre relacionamento, sobre casamento, e a gente quer que todos vocês, casados, solteiros, divorciados, vocês que pretendem ter um relacionamento vitaminado. E o que será que vem assim um casamento, um relacionamento vitaminado? A gente vai falar sobre isso. Que esse bate-papo, que esse tempo seja realmente um tempo de qualidade para a gente aprender mais como ter um casamento, um relacionamento feliz. Convido você que é solteiro, o assunto aqui vai interessar todos os segmentos, tá certo? Então que você esteja conosco, que vocês estejam aí ligadinhos e vai ser muito bom, eu tenho certeza. Bem, eu quero mandar um abraço para o irmão Portela e para a Sila, nossos líderes locais de casais. Um abraço para o pastor Luiz e para a pastora Marli, nossos coordenadores regionais. Um abraço para os nossos coordenadores estaduais que também estão nos acompanhando aí nessa live. E para vocês que estão nos assistindo, seja pelo Instagram ou seja pelo Facebook. Um abraço para Ilza, Maria Ilza, que está ali nos acompanhando, Maria José, Cris, né, e toda a família, enfim, a Joana que está chegando agora. Bem, vamos começar a falar sobre o assunto de hoje. A gente divulgou durante a semana um cartaz falando sobre relacionamento vitaminado. E aí surge... O que é um relacionamento vitaminado? Isso, aí surge na cabeça das pessoas, afinal de contas, o que é isso, né? Bem, se a gente for olhar a definição de vitamina, a gente vai compreender um pouco aonde essa live de hoje quer chegar. As vitaminas, elas são essenciais na transformação de energia. Elas agem em diferentes sistemas do corpo e auxiliam nas respostas imunológicas do organismo, fazendo com que o organismo fique protegido. Com essas características, as vitaminas ajudam de que forma? Melhorando a pele, a oxigenação das células, auxiliando no funcionamento do metabolismo e ajudando nos processos de cura
e rejuvenescimento. Perfeito. Ou seja, da mesma maneira, pastora Marília, aqui para mim, Marília, né? O relacionamento, para ser saudável, ele precisa de várias coisas essenciais, as quais nós estamos chamando de vitaminas, para que ele não venha a adoecer ou envelhecer, ou o que é pior, para que ele não venha morrer, chegando ao ponto do divórcio, que é algo que acredito a maioria das pessoas que entram no casamento não querem vivenciar. É porque tem uma coisa interessante na questão das vitaminas. Não é só a ausência delas, mas a baixa quantidade delas também provocam. Então não é somente não ter, mas se a quantidade tiver, a dose tiver pequena, for insuficiente, também causa prejuízo ao organismo. Muito bem colocado. Então, dentro dessa metáfora que a gente está usando aí das vitaminas, assim como elas são importantes para o organismo, no casamento, no relacionamento, existem coisas que são vitais, que auxiliam, né, cooperam, trazendo energia, trazendo uma resposta imunológica no sentido de blindagem, né, para que o casamento não envelheça, não adoeça e não morra, quando podemos chamar assim, né, o processo de divórcio aí como a morte do casamento, né? E como o cartaz sugere, aliás, o cartaz muito lindo, feito pelo nosso primogênito Ian Hugo, filhão, Deus abençoe você. Aliás, um beijo para os dois, Antônio Hugo e Ian Hugo, ó, nossos príncipes, os meninos mais lindos da face da terra, não tem outros meninos mais lindos além dos nossos filhos, Deus abençoe. O cartaz sugere isso, se vocês observaram lá, tem dois casais bem velhinhos, bem idosos, mostrando que o casamento vitaminado faz com que o casal supere todos os problemas, todas as adversidades e cheguem velhinhos, juntos, unidos, honrando a aliança. Então, e no cartaz, o casal ali que já viveu um bom tempo, né, de vida, né? Eles estão ali conservados, né? Mostrando que existe ainda uma química, um vigor no relacionamento deles. Prazer. Ó, nosso pequeno tá entrando aqui, o Antônio Hugo Fonseca, né? Antônio, Deus abençoe você, pequeno. Então, olha só, eu posso resumir então essa questão de vitaminas como sendo elementos indispensáveis à vida. Seus elementos são responsáveis por diferentes funções no organismo, e a carência desses elementos pode trazer sérios danos à saúde, né? A Letícia está chegando ali. Nossa Branca de Neve. Né? Beijo para ela. Princesa, né? Amamos você, viu? Um monte de pessoas, a Betânia Barbosa aqui no Facebook, enfim, tem gente chegando de todos os lados. Chama aqui. Mais gente aí, pra gente bater esse bate-papo que vai ser joia. Então, olha só. Então, as vitaminas são elementos indispensáveis à vida. Vamos trazer isso aqui para a questão do casamento. Existem coisas que são indispensáveis ao casamento. Assim como tem várias vitaminas que auxiliam a saúde do corpo, exemplo da vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, as vitaminas do complexo B, né, B1, B2, B6, B12, enfim. Da mesma maneira, chegou nossa coordenadora regional aqui, pastora Marli Miller, Deus abençoe, e certamente pastora, acompanhada do pastor Luiz, Deus abençoe ela e toda a sua família. Então, da mesma maneira, o organismo, né, que o organismo, o casamento precisa ser alimentado com vitaminas. E aí a gente, nessa live e em outras que a gente vai fazer, a gente quer ir contando para você quais são essas vitaminas. Ou seja, isso aqui não é um assunto para um momento só desse. Não, a gente vai caminhar aí ao longo do tempo. Um abraço para dona Célia, né? Oi, amiga! Minha professora Saudade. Aí do tênis, né? Muito boa noite para a senhora, né? E para a turma lá, né? Do tênis aí. Dona Célia ficou
me prometeu, mas não foi porque ela não cumpriu a promessa. Eu é que nunca tive essa oportunidade de me ensinar a jogar tênis, ó. Mas vou aprender, tá viu? de pé. Tá de pé. A proposta dela. Vou Então aprender. vamos lá. Primeira vitamina, vitamina A. A gente pode começar falando sobre Amor. amor. Não pode faltar amor, né? Não pode faltar amor. Inclusive, o apóstolo Paulo, quando fala das coisas que permanecem, ele fala assim, ó, agora, lá em 1 Coríntios 13, agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Então, o amor é algo essencial na questão do relacionamento, né? Uhum. Sem a existência dele, não tem como um relacionamento se manter, né? Agora, quando a gente fala de amor, vem logo na mente das pessoas a questão do sentimento. Que é claro que o amor se manifesta no sentimento, mas o amor não é um sentimento. É porque também tem um ponto que a gente acaba confundindo amor com paixão, né? Que é algo completamente diferente. A paixão, ela tem a sua importância no primeiro momento, né? A paixão é um sentimento que faz com que o interesse surja. É importante se apaixonar, mas a paixão, ela não dá substância, ela não dá sustentação para o relacionamento perdurar. O que dá sustentação e base para o relacionamento perdurar, para que um casal chegue, igual como está no cartaz que nosso Ianzinho fez para a divulgação dessa live, é o amor, que a gente precisa entender sob o ponto de vista da palavra de Deus. Que sentimento é esse que faz que um casal, né, permaneçam unidos, juntos, a despeito de todos os problemas e dificuldades, porque estar casados não é fácil. É fácil? Não é fácil. Não é fácil você me suportar, né? Seja sincero e também doce. Mas não é fácil, gente. Sinceridade, vamos ser sinceros. Mas quando a gente ama, Porque não é fácil você se relacionar consigo mesmo. É isso. Então, quanto mais a relação com outra pessoa. Você falou um ponto aí certo. Então, a questão não está no outro, questão está na gente. Eu sempre digo o seguinte, que um dos problemas que é muito sério na questão do relacionamento é que as pessoas, elas não se tratam antes de entrarem no relacionamento. Eu preciso me tratar, eu preciso me curar, eu preciso resolver as minhas questões interiores comigo mesma para depois me unir ao meu marido. Porque se eu for para um casamento cheio de problemas, cheio de questionamentos, de queixas, né, de frustrações, achando que ele vai me curar, que ele vai suprir essas coisas em mim, eu estrago meu relacionamento. O problema não é ele, o problema não é casamento, o problema sou eu. A questão é que as pessoas estão indo para o relacionamento doentes interiormente, né? Cheio de traumas, de coisas que não foram supridas na infância. Colocando peso ou expectativa no cônjuge. No cônjuge. Né? Exemplo, eu não tive... Quer dizer, pai eu tive, é uma coisa que a gente precisa até consertar. Eu não tive pai, claro, você nasceu de quê? Você teve pai, você não conheceu o seu pai. Aí não teve o amor de pai. Eu quero que o meu marido... Chega mais pra eu quero que o meu marido... faça o papel de pai. Não, ele é o meu marido. Eu não conheci meu pai, não tive relacionamento com meu pai. É um ponto. Mas ele não vai ser o meu pai, ele vai ser o meu marido. Aí ele não age comigo como meu marido, aí eu já reclamo, já me frustro, e aí o casamento fica ruim. Mas a gente defende o casamento e defende que o sentimento, o amor, é algo que a gente precisa compreender de verdade. Que sentimento é esse que me faz amá-lo a despeito de qualquer coisa, né? Então, do ponto de vista bíblico, a gente pode definir o amor da seguinte forma: amor é decisão. E aqui começa a questão. Muitas pessoas interpretam o amor como sentimento.
E por entendê-lo assim, olha a confusão que acontece. Por compreender o amor como sendo um sentimento, nos momentos de instabilidade, simplesmente os casais entram em pânico e procuram a porta de emergência. O que é a porta de emergência que eu chamo? O divórcio, né? Ou seja, quando o prédio está pegando fogo, geralmente as pessoas correm para onde? Para aquela plaquinha onde tem lá, porta de emergência. Então, muitas vezes, na hora que a relação fica tensa, fica complicada, as pessoas buscam logo o caminho mais fácil para salvar, né, a sua pele. Até porque a gente vive uma geração muito diferente das gerações anteriores, que é uma geração muito imediatista. É uma geração que pra já, né? Que é tudo para já. Então não aprendeu esperar, não aprendeu a ter esperança, não aprendeu a ter paciência. Então, na primeira situação complicada, onde a instabilidade surge, essas pessoas correm para essa porta de emergência chamada divórcio. Por quê? Porque os sentimentos, as emoções, eles são instáveis, eles são influenciáveis pelas circunstâncias, pelos hormônios, até pelos neurotransmissores. Ou seja, se uma pessoa tiver num certo nível de estresse, ele vai ter um momento emocional e sentimental talvez complicado. Então, as pessoas que são guiadas ou sustentadas nos seus relacionamentos pela questão sentimental, o que é que acontece? Fundamentam esse relacionamento tão importante que é o casamento em cima de uma água. A gente pode dizer assim, Jesus falou que aquele que ouve a palavra e não pratica, constrói a sua casa sobre a areia. E eu digo, né, parafraseando aqui o que Jesus quis dizer a respeito da prática da palavra, que aquele que entra no casamento se baseando nas emoções, é como se estivesse construindo um relacionamento em cima da água. Por quê? Porque as emoções são muito instáveis. Hoje a pessoa está bem, amanhã não está. Hoje a pessoa está alegre porque recebeu o salário, amanhã não está porque recebeu um valor a menor, ou porque, quem sabe, recebeu a notícia de desemprego. Hoje a pessoa tá legal porque o cônjuge está bonito, está bonita, enfim. Porque quando a gente fala de emoções aqui, a gente está falando de tudo que é captado pelos nossos sentidos. Então, pelaquilo que eu vejo, pelaquilo que eu ouço, pelaquilo que eu como, pelaquilo que eu cheiro, por aquilo que eu toco. Então, o casamento, o amor não anula essas sensações agradáveis quando elas são boas, mas ele não se guia por isso. Fala um pouquinho sobre isso. Tem uma questão também que é importante a gente falar aqui, é que a gente aprende o conceito de amor pelo que as revistas, né, nos trazem. A gente acredita que o conceito de amor, a definição de amor é pelo que as novelas apresentam, né? Que é aquela coisa emocionalmente forte, mas que a qualquer momento acaba. Então isso vai gerando nas pessoas a falsa sensação de que o amor ele é furtivo. Parece aquelas brincadeiras de criança. Não quero mais não. Furtivo. Explica aí o que é furtivo. Furtivo é aquela coisa que não tem base, que foge, aquela coisa efêmera. Né? Então, vou pro casamento. Você me fez alguma coisinha, não quero mais não. Então já arruma a mala. Já arruma a mala e vai embora. E diz que vai sair. Não é assim. Ou tem pessoas que ficam na relação sempre chantageando o outro, dizendo, eu vou me separar de você, eu vou te largar. Enfim, fica um jogo, jogo de chantagem. E isso causa o quê? Instabilidade. Como que um homem vai confiar num relacionamento com uma mulher ou vice-versa, onde toda hora diz, vou largar você,
vou embora, não quero mais, divórcio. Não é assim, né? Então a gente precisa ganhar maturidade, né? Maturidade para estar em um relacionamento tão sério como o casamento. E tem uma história de uma... O pessoal da equipe paralela chegando aqui. Deus abençoe. Irani, líder de mulheres aqui pelo Facebook. Deus abençoe. Missionária Edenilson lá do Conjunto Habitacional junto com a Andy. Deus abençoe. Depois a gente fala do nome de todo mundo, mas agora a gente vai seguindo aqui, né, no nosso bate-papo com vocês. Então, conta a história de uma mulher que chegou para... Quem é que conta a história? É uma história. Tem uma história. Só para ilustrar aqui. Vamos ver essa história. Escutem. Uma mulher, ela estava muito brava, sabe? Brava não, ela estava já por aqui, cheia com o marido, que o marido estava... TPM. Enfim, ela chegou para o conselheiro e falou assim, para o pastor, falou, quero me separar do meu marido. Não nosso mais. padrinho chegando aqui, pastor Jonas Deus e pastora Noemi. É uma honra e um peso estar falando sobre esse tema. Eles que são uma referência de casal. Nossos padrinhos de casamento. Tem até uma mãozinha ali saudando. Deus abençoe. Vamos lá. Aí ela chegou para o pastor e falou, pastor, não quero mais ficar casada com esse homem que me entristece, me aborrece, tô cheia, perdi a paciência. Foi a gota d'água que ele me fez. Não falou pro pastor o quê? O pastor falou, beleza, você quer se separar? Só que eu quero fazer uma coisa com você. Dê mais um tempinho. Não, vou me separar. Só que, pastor, antes de me separar, eu quero magoar muito ele. Eu quero fazer com que ele sofra muito para pagar o que ele me fez. O pastor, então tá certo. Vamos traçar aqui uma estratégia. Você, a partir de hoje, vai encher o seu marido de elogios. Ela, mas como assim? Ele falou, é o seguinte, você vai enchê-lo de elogios, ele vai começar a se achar, achando que você tá de boa com ele, tá de bem com ele. Quando ele estiver se achando que você realmente tá todinha para ele, você vai chegar lá e vai dar o golpe fatal. Beleza? Certo. Trato feito. E assim ela fez. Todo dia elogiava o marido. E PPP, rostinho no rosto, beijinho, esse pastor chamego. Pastor bom esse. Aí, no tempo determinado para consumar o divórcio, o pastor... Então, hoje chegou o dia, né, do divórcio lá. Que pastor? Não quero me separar, não. A partir do momento que eu segui o seu conselho de elogiar o meu marido, eu passei a me apaixonar por ele. Eu amo meu marido, não quero mais saber de divórcio. Então, o que a gente aprende com essa historinha? Na verdade, o casamento não estava ruim. A forma de tratar que não estava adequada. Não estava adequada. Quando ela aprendeu a elogiar o marido, o elogio dela foi um remédio para ele. É claro que ele fazia algumas coisinhas ruins, certamente a ação dele não era boa, mas o remédio para ele se curar estava nela. E aí não houve o divórcio. Então a gente pode aqui já desconstruir um conceito que o mundo colocou de que o casamento não presta. Na realidade, o que não presta, eu nem vou dizer que são as pessoas, não, mas... nós não sabemos lidar. A falta de maturidade de quem entra num relacionamento desse que deve ser duradouro, né? É que faz com que o casamento se estrague. Se estrague, porque hoje é dito, né? Aos quatro cantos, aos quatro ventos. Vamos, case, se não der certo, se separa. Porque existe um interesse explícito para desconstruir o casamento, porque casamento é projeto de Deus, né? É algo instituído por Deus e, consequentemente, né, destruindo o casamento, desmantelar a família tradicional. Porque o casamento, né, é a base da sociedade. A família, né? O casamento é o núcleo, né, que dá origem a toda uma construção de uma família, com filhos e tudo mais, e dá estabilidade. Consequentemente, é uma sociedade ajustada, né, a cidadãos de bens e tudo mais. Então, essa questão do amor, a gente ter essa compreensão do que é o amor, né, é querer sempre fazer bem ao outro. Amor está intimamente relacionado com sacrifício. Sacrifício, sim, né? Inclusive, em Efésios, Paulo fala sobre isso, né, do amor sacrificial, e o marido deve amar as esposas como Cristo amou a igreja, e as mulheres serem sujeitas ao marido, né, assim como a igreja também
se submete a Cristo, mas a gente pode ir para um outro texto muito mais profundo sobre essa questão de amor, aonde a gente vê o texto áureo da Bíblia, João 3,16, que fala do amor de Deus. E o amor de Deus foi demonstrado de que forma? Através do sacrifício. Do sacrifício, ele dando o melhor que ele dando tinha. o melhor, que é Jesus. Inclusive tem uma frase que diz o seguinte, se você quiser uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário, né? Pastor Jonas está dizendo aqui, estamos aí 45 anos de casados. Que bênção! Então 45 anos de casados aí nos prestigiando. E a gente sempre diz, Pastor Jonas e os amigos que estão nos acompanhando nessa live, que o valor de uma aliança não é dado pelo preço da joalheria, mas o valor de uma aliança é dado a cada ano que o casal vai superando e honrando o compromisso que fez diante do altar, que fez assinando os papéis ali diante das testemunhas. Então, a cada ano que passa, um casamento vai ficando mais valioso, não pelo preço do ouro ou da joia que foi comprada, chamada anel de aliança, né? Mas pela superação que ambos têm que praticar para que verdadeiramente a família viva, né? E sobreviva. Uma boa noite para Val, né? Nossa missionária lá da Segunda EQ Boca do Rio. Deus abençoe ela, o missionário Marivelto está nos acompanhando. O Arts Kennedy, né? Que fez um cartaz, uma foto minha toda desenhada. Esse menino é fera, gente. Desenha como ninguém. Mas depois eu falo o nome dos outros e vamos continuar aqui no nosso bate-papo. Então, Marília, quem entra na relação conjugal, a primeira coisa que tem que ter é maturidade para saber que amor é decisão. E é a decisão, no caso aqui do casamento, de viver com a outra pessoa para sempre. Independentemente de qualquer coisa ou circunstância. Então é assim que reza, quando a gente fala reza aqui, é assim que está escrito o projeto de casamento que Deus idealizou. Não é à toa que Jesus repete isso lá em Mateus 19:5, quando ele diz, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Aí Jesus termina dizendo, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Né? Aí a gente vê que o casamento, sob a perspectiva de Deus, não é somente a junção de duas pessoas, mas de um propósito divino. Então você jovem, eu sei que tem muitos jovens, pessoas solteiras nos ouvindo, antes de você se decidir casar, analise bem, ore bem, pense que você vai estar entrando em um projeto divino, em um projeto de Deus. E Deus, mais do que ninguém, quer que este projeto dê certo. Então, por isso que aqui o pastor está falando na questão de maturidade para decidir. Eu decidi me casar com Doce e viver com ele para toda a minha vida. E você comigo, né? Exatamente. Né? A gente tem, né, as nossas diferenças que todos os casais têm. A gente tem, né, se estressa às vezes, né? Isso é normal. Mas não, essas coisas não vão nos separar, jamais, né? Estamos sempre juntos, né? Sempre unidos, um suportando o outro, né? Um tendo paciência com o outro. Às vezes tem uma coisa assim, né? Mas vai levar. Faz parte. Faz parte. Mas a gente não fica com essa coisa de criança, separação. Não quero mais você, não. Unidos. Eu sempre digo aqui que a nossa igreja pode perguntar para a nossa multidão de filhos. Nunca sabem se a gente brigou ou não brigou, não é verdade? Pergunta para qualquer pessoa aqui na nossa igreja. Não sabem, né? Porque a gente tem maturidade de administrar as coisas. A briga foi nossa. A gente não tem que estar expondo isso para a igreja. E também quando se fala de briga, vamos compreender que não é um ringue de boxe, né? Mas é uma divergência de um ponto de vista. Uma discussão. Que às vezes... Alguma coisa que eu faço que ele não gosta. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Alguma coisa que eu faço que ele não entende. Ou vice-versa. Aí gera aquela... Porque também se a gente disser aqui que não tem... Pelo amor de Deus, é mentira. E é por isso que precisa a maturidade. Inclusive, essa maturidade ela é muito necessária
eu penso assim, por tudo o que a gente já viveu, inclusive por aquilo que a gente vê os outros vivendo quando se casam. Porque se constrói a ideia que os primeiros anos de casados é uma lua de mel. Mas, em linhas gerais, a gente vê que não é isso. Por quê? A lua de mel pode ser a noite, né? A noite da descoberta, das delícias. Da parte sexual lá, da atração, né? Da saciedade aí pela sexual, enfim. Mas depois desse momento, vem o momento da descoberta. E são duas pessoas diferentes, que vêm de famílias diferentes, culturas diferentes, já são diferentes pela própria Constituição, homem e mulher. Então eu costumo dizer que esses primeiros meses e anos é uma pororoca. O que é a pororoca? É aquele fenômeno da natureza que o rio encontra com o mar e provoca aquelas ondas turbulentas. Então muita gente às vezes entra com a visão cinematográfica de que vai ser aquela coisa assim, hollywoodiana. Mas é o que eu te disse, né? A visão que o mundo apresenta de casamento. Ou então acha, Dulce, que casamento é só o dia da festa, né? Aquela coisa cinematográfica, sonho, né? Aquela cauda de vestido que tem noiva que nem enrola no braço, a festa, a apresentação para o público. O casamento é uma convivência. A dona Célia está dizendo, realmente os primeiros dias de casados é complicado mesmo. É verdade. Porque aí, até quando você se une as escovas de dentes, quando vão os dois para embaixo do mesmo teto, aí começa um Sebastião chegando aqui pelo Facebook. Boa noite, Sebastião. Um se apresentar para o outro e aí, ó, os choques. Eu não sabia que você fazia assim. Eu não sabia que você agia assim. Eu não sabia. Aí começa. Aí entra o amor para compreender, né? Para entender o outro e alguém falou ali, Lari Oliveira, sei lá. Acho que é Lari Oliveira. É uma pororoca mesmo. Verdade. Então, é um período de turbulência, mas não significa que a noiva recém-casada ou o noivo recém-casado, boa noite, pastor Nilton, pastora Jacira, chegaram em Jauá, provavelmente agora a gente saiu de uma reunião de ministério. Obrigado pela companhia de vocês. Um beijo para os irmãos aí da primeira e segunda igreja de Jauá. Então, é uma pororoca mesmo. Então, aí cabe a sabedoria para esperar e não ir para a porta de emergência do desespero, né, que é o divórcio, porque muitos casais que se divorciam no início, se tivessem esperado mais um pouquinho... Como conselheiros, a gente ouve sempre isso, né? Se eu pensasse o que eu penso hoje, eu não teria me separado de fulano. Se eu pensasse o que eu penso hoje, eu não teria me separado de fulano. Porque não deu esse tempo de paciência, né, para que as coisas se acalmassem. Mas aí, Dulce, o que eu te falo é aquela ideia errada que se tem de tudo e não se bota as coisas do jeito que elas são na mesa. Nós estamos falando isso, mas tem muita gente que não fala esse respeito desse tempo de adaptação que é complicado. Então, vocês que estão solteiros aí, o Everton, Vanessa, quem mais aí, meu Deus, que está aqui para cada... Um monte de jovens daí da nossa igreja, enfim. Aprendam isso, precisa ter paciência, porque tudo se acalma, tudo dá certo. E vocês precisam saber que esse relacionamento é preciso, verdadeiramente, investimento nele. Porque senão não avança. Por isso que a fase do namoro e do noivado tem que existir. E tem que ser consideradas e aproveitadas, não somente para estar beijando e abraçando, mas para que haja conhecimento do outro. Abrir o coração, né? Dizer o que pensa, o que acha. Porque é nessa fase que se deve colocar na balança. Que a gente desenha a pessoa, né? Os prós e os contra. Eu costumo dizer que Deus não escolhe ninguém, mas Deus também não deixa ninguém enganado. Então Deus, ele vai dando sinais de que aquela pessoa vale a pena você investir ou não. A questão é que, movidos e cegos por esse sentimento chamado paixão, que não é uma doença, né? A paixão, eu diria que seria o amor,
pode ser o amor em ebulição, ou pode ser também somente as emoções em ebulição. É por isso que os especialistas dizem, é sensato aguardar 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Porque depois que assim como o leite abre fervura e depois baixa, da mesma maneira chega um momento que essa paixão ela volta a um nível, ou um nível que pode se dar continuidade ao relacionamento, um nível onde fica o sentimento, a atração e tudo mais, mas um nível onde a cabeça fica no lugar, ou então ela simplesmente se evapora e aí a pessoa não tem nada a ver com o outro e pode sair sem problema algum. Ou melhor, alguns podem sair sem problema algum. Outros já estão tão embaraçados e enrolados. É complicado. Que aí descobrem, poxa, eu me enrolei, eu me envolvi com alguém que não tem nada a ver comigo. Aconteceu um caso, uma vez, lembra de uma pessoa que chegou aqui para te dizer que não queria mais ficar com a menina, porque a menina era, acho que, estressada, muito nervosa. Aí o pastor falou, agora, cara, que você viu isso, tem que ver isso antes. Isso aqui que a gente está falando na live, a gente fala todo dia. Todos os dias. Pastor Jonas está ali reforçando, né? Mateus 19,6. O que Deus uniu, ninguém separe, né? Então, por mais que a mídia diga, por mais que existam hoje modelos dentro da igreja, alguém está falando ali, André, a maravilha de live, eu quero dizer que os exemplos que existem, né, os casos, os cases, vamos chamar assim, que existem dentro da igreja, não dá legalidade, porque Deus não mudou de opinião. Um dia desses, né, alguém me falou, mas aonde é que está na Bíblia que Deus detesta o divórcio? Está lá em Malaquias, né? Eu vou até ler com você, gente, ó. Malaquias 2,16. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Existem traduções que falam assim, eu detesto, né, quem aborrece, ou seja, quem repudia o outro. Então, Deus, ele não gosta de alguém que assume um acordo, um compromisso e que rompe esse compromisso, quanto mais quando isso é relacionado ao casamento, porque é uma fusão diferente de qualquer outra, né? Você quer falar o que aí, que está folheando a Bíblia? Talvez alguém pergunte assim, mas como é possível a gente fazer nascer e cultivar esse sentimento, né? Esse amor que dá base, sustentação, através do Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas cristãs e não cristãs nos assistindo nessa noite, mas principalmente para você que não é cristão. A dona Célia está casada com o Mário há 44 anos. Deus continue abençoando vocês. Ela e pro Mário. Viu? Que o casamento de vocês realmente seja um casamento vitaminado, um casamento feliz. Em Romanos 5:5, e diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa capacidade de amar um ao outro, né? De amar as pessoas dessa forma desprendida, dessa forma abnegada. Porque a gente vê que o casal começa muito bem. Fala, quer falar? Não, eu ia destacar aqui que amar um ao outro, mas especialmente aqui dentro do tema do casamento, do relacionamento, amar, né, o cônjuge. O cônjuge, né? A gente está falando aqui do amor eros, né, misturado também com o amor ágape, que é o amor de Deus que faz você entender, compreender e aceitar as limitações do outro, né? Porque o amor eros tende muito para a questão atrativa, né? Até do porque sexual. Se não existir o amor ágape, o amor eros, o sexo fica só sexo por sexo, que talvez a gente fale até o final, né? Enfim. Mas aí a gente pensa, o que é que faz um casal? Edson e Lívia, lá de Itabuna, coordenadores Deus de lá, abençoe, assistindo a gente. Nossos coordenadores de excelência. Show de bola. Da segunda de Itabuna, um abraço para a pastora Francisca e para o pastor, que é o nome dele, meu Deus, pastor... eu vou me lembrar, vamos que é lembrar. superintendente. Bota aí para eu me lembrar o nome dele.
Então, por que deixamos, a pergunta aqui, para vocês refletirem, por que deixamos o nosso casamento, o nosso relacionamento chegar a um ponto de total fracasso? Por que a gente faz isso, né? A gente sabe que ninguém se casou aqui para ser infeliz. Ninguém que está nos ouvindo aí se casou para dizer, vou me casar para ser infeliz. Só se for, né? Pelo amor de Deus. E a gente vê quantas pessoas gastam numa cerimônia de casamento. É um absurdo. Né? É dinheiro com cinegrafista, é dinheiro com ornamentação, é dinheiro com foto, é dinheiro com comida, um lugar que hoje o pessoal, muita gente não quer nem casar no templo, casar agora no espaço, nos espaços, o buffet. Só não gasta com o pastor que celebra, né? Porque se gastasse a gente tava rico. No já fiz mais de 100 casamentos, já estaria bem na vida. Uma cerimônia básica de casamento hoje não sai por um mínimo de 10, 15 mil reais. Não sai. Não, o simplesinho, eu tô falando né? Simples, um casamento simples. Então se investe todo no dia, no cerimonial. E às vezes a gente sabe que uma semana depois ou um dia depois tem gente já querendo desistir. Não pode. Então, o que falta é entender, primeiro, o amor é uma decisão, né? Uma decisão, é claro, não fria, né? Porque o amor vem misturado, claro. O amor não tira a emoção, a vontade de beijar, a vontade de se relacionar, a vontade de ter sexo, nada disso. Quando a gente fala que o amor é de uma decisão, fica parecendo que é algo frio e irracional. Ao contrário. Mas significa, não tem nada a ver, mas significa que é uma decisão inegociável. É uma palavra empenhada que você não volta atrás. Então, é por isso que precisa a fase do namoro e do noivado serem consideradas. Mas hoje o que é que a gente vê? Inclusive, muitos programas de TV, né, não vou nem citar aqui emissora A ou B, começam colocando, né, as coisas numa ordem inversa. Né? A pessoa se conhece na balada, na festa, aí vai para o motel, aí se relaciona, às vezes nem sabe o nome do outro, aí engravida, e aí pronto, da gravidez, aí querem criar uma ligação que não existia antes. Não houve o tempo de conhecimento, não houve o tempo de perceber como o outro era, o que o outro sentia, o que o outro queria. Aí, Doce, tem gente que fala assim, mas eu conheço alguém da minha família que namorou pela internet, o casamento deu certo. Lembre-se, isso aí é exceção à regra, não é a regra. A gente confunde a regra com a exceção. É um caso em mil. Não é que todo mundo que se conhece via internet ou que se conhece em um mês pessoalmente em casa dá certo. Não, é exceção à regra. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. O ideal, o certo é que haja tempo de conhecimento, de convivência, de observação. Vocês solteiros, pelo amor a Deus, observem um ao outro. As pessoas dão sinais, as pessoas mostram quem elas são. A gente sempre costuma aconselhar aos casais de namorados, rapazes, frequente a casa da menina, frequente a casa do rapaz. Para quê? Para ver como ambos tratam as suas famílias, o comportamento dela em casa. É uma menina que ajuda a mãe, é uma menina que dá atenção para a mãe, é uma menina obediente, é uma menina, sabe, que cuida da família. Ele é um rapaz que zela pela mãe, pelos pais, é trabalhador, ambos temem a Deus. Eu estou falando aqui em relação a quem é da fé cristã. Quem é da fé, amém? Porque eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo que não são evangélicas, são de outras religiões, enfim. Mas aqui nos detendo aos evangélicos, trabalham na igreja, são pessoas que amam a Deus, têm compromisso com a palavra, com Deus, porque Provérbio diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se essa menina não teme a Deus, se esse rapaz não teme a Deus, se ambos não servem a Deus com interesse de coração, com sinceridade, não vai zelar pela sua vida, nem vai dar atenção para você. André e Gleide, nossos coordenadores lá de Simões Deus abençoe, Filho, meus prestigiando filhos. A gente aqui nessa live. Nós nos conhecemos na igreja, né?
nos conhecemos na igreja, mais jovens do que nós somos. Obrigado. E sempre trabalhando na igreja, sempre juntos, né? Sempre eu não era besta, colava nele, né? Tudo que ele fazia, eu estava fazendo, crescemos juntos. Nós estamos ouvindo nesse tempo de reclusão, né? Social, de quarentena, enfim, que os casais estão brigando muito porque estão em casa. Ouve-se isso em programa de televisão e tal, que os homens não estão aguentando mais, né, as mulheres, mas graças a Deus com nós dois isso é comum. Vivemos 24 horas... A gente vive de quarentena há 20 anos, há mais de 22 anos. 22 anos, 24 horas Imagine, juntos. 22 anos Juntos. 24 horas. Acordando e dormindo todo trabalhando dia. Junto. Trabalhando na igreja. Onde ele vai, eu vou. Dificilmente Doce vai para o lugar que eu não esteja com ele. Muito difícil. Então, entre nós, é porque isso foi uma base que nós criamos e decidimos desde o início. O nosso casamento vai ser assim. Eu dizia sempre para mim, escute, mulheres, né? Moças, vocês que estão me ouvindo, vocês que, principalmente vocês que ainda não são casadas. A Dani Lesbão, a Dani Almeida, né, nossa cantora. Homem missionária. Está dizendo que no namoro já é possível ver os sinais e os defeitos. Aliás, não, no namoro e noivado já é possível ver os sinais e os defeitos são intensificados no casamento. Isso mesmo, Dani. Só que... E ela fala algo que eu vou falar daqui a pouquinho. Não pense que casando vai melhorar. Né? Tem gente que diz assim, não, quando eu me casar eu melhoro ou ela melhora. Lê do engano, porque o casamento coloca ambos sob uma pressão maior. E ninguém muda ninguém. Eu costumo dizer a nível de pastoreio, se uma pessoa não muda por Deus, não vai mudar por causa de você. Por causa de uma pessoa. Né? Lê do engano. Ninguém muda ninguém. Tem defeitos, tem deficiências no seu esposo, na sua esposa, no seu cônjuge, que você não vai conseguir mudar. Não se engane, tá certo? Isso aí, quem prega isso, não muda. Agora, eu mudar por ele é uma prova de amor, né? Eu sabendo que em mim existe algo que ele não gosta, que o incomoda, e eu mudar é uma prova de amor. Mas é uma determinação minha. Ele não vai, não é ele me forçando, falando, reclamando que eu vou mudar. Então, talvez tenha coisas no seu cônjuge que você vão chegar a 100 anos de casado e ele vai estar com isso. E se você o amar, você vai suportar, né? Tem um pregador, ele escreveu um livro que ele conta uma outra... Eu gosto muito dessas... Mas isso aí não é história fictícia, é real. Ele conta no livro dele que a esposa dele, ele disse que não sabe como, depois de acho que 4, 5, 6 anos de casados, ele percebeu que ela não fechava as gavetas. Tinha mania de deixar as gavetas abertas. E ele falava, reclamava, e ela deixava as gavetas abertas. E aí o que ele fez? Tirou as gavetas. Escute. E aí um dia ele chegou de uma forma bem metódica e ensinável. Chegou assim, bem chateado. Você tá vendo aqui? Isso aqui é uma gaveta, ela tem as rodinhas. Se você encaixá-la, ela fecha e tal e tal. Ele achou que no outro dia ia chegar e as gavetas estariam fechadas. Ela não fechou. Um certo dia ele chega em casa e recebe a notícia que a filha deles, de 7 ou 8 meses, não lembro bem, tinha batido a cabeça na quina da gaveta que a esposa tinha deixado aberta e tinha sangrado e estava no hospital. Chegando lá, ele disse que vê o cirurgião suturando, costurando o olho da criança e a esposa chorando e cheia de remorso, porque provavelmente a criança ia ter algum problema ocular. Foi para casa. Graças a Deus não teve nada. Aí ele chegou, deixou passar uns 15 dias, um tempo, chegou para ela e falou assim, sabe, querida, sobre as gavetas, ela, pelo amor de Deus, não venha me falar. Ele, não, eu já resolvi. Aí ele disse que no trabalho ele teve 3 opções. Primeiro, se separar dela por causa disso. Segundo, sofrer o tempo todo com aquela situação. E terceiro, foi a situação que ele preferiu tomar como decisão, ele mesmo fechar as gavetas. Ele disse que logo de início, na primeira opção, ele descartou, me separar não. Ele disse que se ele ficasse sofrendo, ele disse que ele não é masoquista para ficar sofrendo a vida toda por uma causa. E ele resolveu e disse para ela, a partir de hoje, essa questão da gaveta é minha, sou eu que vou fechá-las. E todos os dias ele chegava e fechava as gavetas. Eu acho que eu tiraria as gavetas. Eu confesso meu pecado. Eu acho que eu tiraria as gavetas para não ter problema. Entendeu a situação? Então a gente tem meios de resolver, ou da forma mais sofrível, penosa, ou da forma mais fácil. Mas aí quando a gente fala que com amor é decisão, a primeira coisa que tem que estar na vida daquele que entra no casamento, ou quem já está dentro,
é descartar essa opção do divórcio. Não, entendeu? isso não. Isso é como se fosse uma prova onde não tem essa opção. Essa opção de então, marcar. quando o casal, né, descarta essa opção da porta de emergência, cabe a eles se ajustar, cabe ao casal se ajustar, a outras soluções que não seja essa. A não ser aquela questão que a gente sempre A não ser quando existe a quebra violência. a não ser quando existe a quebra da aliança através do adultério, ou quando existe uma violência física, aí é claro, deixa de ser um relacionamento e passa a ser um crime. Ameaça real, né? De assassinato, real. De morte, como a gente já tratou aqui, né? Mas tirando essas duas situações, tudo se houver a boa vontade, existe o ajuste, né? Existe o acerto, e ali ambos podem continuar, né, em prol de si mesmo e da família. Por quê? Porque está provado que o divórcio ele não faz bem, né? Não faz bem para a vida dos filhos, quantos ficam desajustados, às vezes tem que fazer terapia, quantos desencadeiam, né, problemas emocionais, porque geram um gatilho na vida dos filhos e na vida dos cônjuges. Verdade. Existe um prejuízo financeiro também nessa questão, né? A dona Célia está falando aqui, tirar as gavetas, muito prático. Ela gostou da solução. Eu sou prático nas soluções. Porque resolve rápido. E está provado, né? Então, muitas pessoas... Conheço casos de mulheres e às vezes até homens que depois de um processo de divórcio desencadeou até mesmo câncer, porque existe uma ruptura, né? Eu me lembro de uma dinâmica que a gente fez inclusive lá num retiro com a turma de Itabuna. O pessoal que está nos assistindo deve se lembrar que a gente pediu para eles desenharem, né, um ao outro, e aí eles desenharam, e aí no retiro, a gente estava no fim de semana com eles, pedimos para que eles colassem as duas folhas de papel, e ali aquelas folhas ficaram coladas de um dia para o outro. E no outro dia, me parece que era no domingo de manhã, a gente pediu que as duas folhas coladas fossem separadas. E aí eles disseram, cada um pegou a sua folha, né, que tinha o desenho do marido e da mulher, e disseram, pastor, não tem como. Mas mesmo assim eles seguiram a instrução e puxaram. Só que quando puxaram... Ela disse que ela faria, né, a mesma coisa, pastor. Tiraria as gavetas. Mas se concentra aqui agora na folha do papel. Esqueçam as gavetas. E aí o que aconteceu quando eles romperam, né, a cola que havia entre ambas as folhas? Simplesmente pedaços de uma folha ficava na outra. E isso é o divórcio, né? O divórcio faz com que o pedaço de um fique no outro. Então tem pessoas, né, que estão... o Davi aqui não dá para ver direito, porque o pessoal bota os nomes abreviados, mas eu tenho impressão que é o Davi também lá de Itabuna, né? Perfeita Dinâmica. Ele está dizendo Perfeita Dinâmica, ele estava lá. Um abraço, pessoal. Esqueci o nome do pastor, meu Deus. Pastor... Vou lembrar, peraí. Pastora Francisca e pastor Arnaldo. Não, que Arnaldo, não. Calma. Tá no meu celular e eu tô fazendo a transmissão aqui por um deles. Eu vou lembrar, vamos lembrar. Então veja só, então o divórcio provoca essa ruptura, porque quando existe, né, o relacionamento, existe uma vinculação, por isso que a Bíblia diz uma só carne, e Paulo vai além, Paulo diz, mostrando que isso é tão realidade, Paulo diz que aquele que se deita com uma prostituta, se faz um corpo com ela. Então, quando a pessoa se relaciona com a outra sexualmente, se cola uma na outra. Me lembrei agora, pastor Alberto. Né? Obrigado, Estética Fêmea. Mandou, não foi? Não sei quem é, mas ajudou a minha lembrança. Um abraço, pastor Alberto, superintendente lá de Itabuna, né? E junto com a pastora Francisca. Então, vamos para a segunda parte dessa vitamina A, ou vamos continuar ainda no amor? Tem alguma coisa para falar sobre o amor, né? Não, por mim, estou satisfeito. Mas antes da gente passar para a segunda vitamina,
é bom... É a mesma vitamina, mas um outro aspecto. A gente Pronto. vai continuar. Nós queremos dizer o seguinte, que nós não estamos aqui defendendo permaneça casada a qualquer custo. Não é isso, né? A Bíblia diz que Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida plena, feliz, sincera. A gente está aqui defendendo o casamento feliz, casamento vitaminado. Mas para que a gente tenha esse relacionamento feliz, é possível? É. Graças a Deus, nosso casamento é abençoado. A gente tem nossas limitações, somos seres humanos, temos nossos defeitos, né? É um casamento como outro qualquer, mas o nosso casamento é um casamento trabalhado. Nós nunca dormimos fora da nossa cama, não foi? Nunca dormimos fora da nossa cama. Nunca, sabe? Então, tem coisas assim que a gente... 22 anos apenas, a gente se sente assim, ainda novos, né? Em relação, por exemplo, ao pastor Jonas, ao pastor Alberto, a pastora Francisca, alguns outros, a nossa amiga Célia, né? A gente ainda, assim, muito distante deles. Mas nós temos aprendido muito, e uma das coisas que a gente tem aprendido é que somos nós que temos que lutar pelo nosso casamento. Deus já nos abençoou. A parte de Deus Ele já a fez. É que a gente tem a mania de jogar tudo para Deus, né? Eu sou infeliz por causa de Deus. Não, não. Nós somos infelizes por causa de nós mesmos. O casal, um e outro, homem e mulher, estão deixando de observar pontos precisos, pontos importantíssimos que precisamos lançar mãos para que o nosso casamento seja um casamento abençoado. Graças a Deus. Eu disse, eu não vou me casar para ter um casamento de fachada. Eu sempre disse isso para mim. Não quero me casar para ser uma mulher infeliz, né? Para ter um casamento, sabe, de fachada, de faz de conta. Eu sempre disse isso e graças a Deus, Deus me abençoou, né? Teu marido, graças a Deus, não é filho, que não é perfeito, mas é um bom, né? A gente se ajusta. É um bom. Não, é bom. Você é bom. Graças a Deus, sabe? Sou assim honrada. E por quê? Porque nós observamos a palavra de Deus. E você que está nos ouvindo, seja você cristão ou não, na palavra de Deus existem preceitos, orientações preciosas. Se a gente observar, a gente vive um casamento abençoado, sim. Então, dentro dessa coisa, a gente não está falando, fica no casamento ruim, mas a gente está falando, transforme seu casamento, né? Lute. Ou seja, seu casamento pode ser transformado a partir do momento que você se deixa ser transformado, né? É igual uma equação matemática, onde a partir do momento que a variável muda, o resultado vai mudar, né? Então, quando a pessoa muda, no exemplo que a pastora deu, da mulher que foi procurar aconselhamento, quando a mulher mudou, o marido mudou e, consequentemente, o resultado no casamento foi visto. O que existe hoje são pessoas que não querem mudança, né? Porque a mudança é desconfortável, né? A gente sabe como é ruim mudar, né? Mudar de casa, mudar... às vezes até de lugar. Tem pessoas na igreja que tem um lugarzinho garantido, marcado. É aquele lugar na cadeira, é aquele lugar no banco, é aquele lugar, enfim, mudanças, elas trazem desconforto, inclusive, né, o pessoal que trabalha na área de construção civil coloca logo uma placa quando está fazendo algum trabalho de construção ou de reforma. Desculpe os transtornos, mas estamos em construção. Então, o casamento é uma obra em construção, né? Que perpétua, contínua. Até porque... Até o final da vida, estamos nesse... Até porque, tipo, um casal pode ter 30 anos juntos, mas eles vão viver uma nova fase biológica que vai exigir deles uma adaptação. Eles vão viver situações novas, como os casais praticamente do mundo inteiro estão vivendo, por causa da pandemia, que eles vão ter que se adaptar. E uma das coisas que fez o ser humano sobreviver durante milênios foi justamente essa capacidade que Deus deu ao homem, quando eu falo homem, ao ser humano, de se adaptar às dificuldades, né? E tudo começa, aí a gente tem que entrar na Bíblia mesmo, mesmo você que não é cristão, mas você vai ter que entender que o segredo está em Deus.
No Salmo 28, a Bíblia diz: mais do que feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme o Senhor. Vou parar aqui no versículo 4 do Salmo. Então tudo começa com um coração temente a Deus. Porque um homem que teme a Deus, ele não bate na mulher, né? Ele